Sonoplastia. Casa das Máquinas. Olá, bom dia, bem-vindos a mais um Bolsas e Abatanados. Bem-vindos. Aqui. E agora vamos falar da nossa ausência. Como sempre, estou eu, o Tiago e o Daniel a fazer companhia, depois de uma ausência bastante grande. Sim, motivos profissionais. Exatamente. Incompatibilidades com gestão de tempo. Gestão de horário. Exatamente. Voltamos para uma nova temporada de Bolsas e Abatanados. Exatamente. Em 2020. Aproveitamos... Não sei se já tínhamos gravado outro antes em 2020, mas acho que não. Não, ainda não gravamos. Tu gravaste episódios extra, mas ainda não tínhamos gravado um em conjunto. Exatamente. E agora voltamos. E acho que podemos começar por dizer que temos uma novidade. Temos uma conta de Instagram, após insistência do nosso produtor Diogo Semedo. Exatamente, e agora essa conta de Instagram vai ter o conteúdo dos podcasts, mas em formato Instagram. Exatamente. E outras novidades que não vamos revelar aqui, vamos deixar para vocês estarem atentos e seguirem-nos por lá. No Instagram. E enquanto isso, o Daniel tem estado muito ativo também no nosso canal do YouTube, mas aí acho que é melhor o Daniel falar. Sim, pus lá bastantes coisas, filler episodes, enquanto não saía o nosso podcast. E pronto, podem ver, estão lá disponíveis no canal do YouTube. Exatamente, atiça só assim um bocado o apetite às pessoas, para elas irem lá pesquisar e ver. Basta pesquisar no YouTube, Bolsas e Abatanados. E sim, é o primeiro canal que aparece e tem lá bastante conteúdo sobre coisas básicas de investimento, sobre alguns conceitos básicos de investimento também. E sobre alguns livros, também pus coisas sobre livros e sobre algumas aplicações financeiras. Exatamente. Coisas que também já fomos falando ao longo do nosso podcast. Exatamente. E no futuro poderá vir a ter também outras novidades, não é? Sim, exatamente. Talvez convidados, novos participantes. Sim, era bom adicionar mais gente ao podcast e fazer mais frequentemente Quizá. o formato podcast. Vamos deixar assim o suspense no ar. Então, e durante a nossa ausência, os mercados, o que é que fizeram? Subiram. Subiram. E continuaram a subir, depois caíram um bocado, depois continuaram a subir e agora estão um bocado mais nervosos, principalmente por causa da situação na China. Exatamente, do coronavírus. Na cidade foi um morcego que contactou com uma cobra e depois a cobra foi comida viva. Esta é a história oficial. E o vírus saltou de uma espécie para a outra e depois transitou para os humanos. Sim, e naquela região, pronto, em termos, não vamos falar, pronto, em termos humanos, como é óbvio, já sabemos o que é, mas em termos económicos as empresas estão assim um bocadinho mais nervosas. Estão, principalmente porque a China é a fábrica do mundo. Sim, e não só, também consomem bastante, não é? Não é só a questão de produzirem, mas também consomem. Não só a fábrica, mas sim, já são uma economia forte de consumo. E basicamente muitos dos transportes as pessoas estão a evitar usar lá na China. E há inclusive TGVs e aviões que vão quase vazios. Sim. E isso não augura muito de bom na economia, pelo menos local. Certo. Mas também não é uma novidade, eles já tiveram uma questão semelhante com outras situações, nomeadamente o SARS, não é? Sim. Também afeta-os bastante, mas normalmente eles, pronto, acho que também já estão habituados e dão normalmente a volta. A nível mundial, houve durante uma semana ali uma quebra e uma queda mesmo, assim, por assim dizer, a nível dos mercados, mas rapidamente se recuperou. E sim, acho que basicamente agora as pessoas estão a encarar a crise de uma forma mais racional e pronto. Será isso, ou achas que por acaso existirão bots que têm sempre aqueles preços e vão aumentando à medida que o preço médio vai subindo, não é? Vão aumentando os preços de buy. E será que é por isso que não existe mesmo uma crise, por assim dizer? Eu acho que e a maior parte das crises, salvo algumas exceções, foram provocadas por crises de crédito. Neste momento há vários potenciais crises de crédito, inclusive a crise de crédito automóvel nos Estados Unidos é a mais grave, que há vários defaults que estão a ocorrer
Mas ainda assim, mesmo com isso, não se tem notado grande impacto. Agora, lá está, isto vai ser, quando acontecer a crise, depois do jogo vamos saber, sim, claramente isto era por causa disto. Sim, quando acaba é fácil saber. Pronto, neste momento o que mais está a preocupar é essa questão do crédito automóvel. Sim, mas não, o que eu estava a dizer, claro, isso acho que é um ponto, mas eu pergunto-me sempre se existirão ou não esses bots que... Existem bots. Quem diz bots diz limites colocados por pessoas, não é? E que à medida que o preço vai subindo, os limites também vão ficando cada vez mais altos e chega a um determinado ponto e pronto, compram, não é? Há quem diga que também são os ETFs, mas isso já foi várias vezes provado que não, só representam os fundos em index, e os ETFs é respectivamente 5% e 1% do total dos trades que existem no mundo, e o total das trades no mundo tem aumentado, e não à custa dos ETFs, à custa de investidores individuais que têm investido em ações. Sim. E também não esquecer que não são esses investidores individuais que movem o mercado, não é? São mais investidores institucionais. Não se preocupem, os vossos 100 euros na Tesla que acabaram de descer para 50 não são a causa da crise. Descer não, subiram. Subiram, mas aposto que compraram no pico e agora estão a 50. Talvez, é o que acontece. Também é uma lição, nunca comprar coisas que estão inflacionadas. Se bem que agora, fazendo um plug para aquilo que eu queria falar, porque é que a Tesla está a subir, e há uma empresa de investimento que é um bocado sensacionalista, mas é boa na análise. Ou seja, são sensacionalistas, mas argumentam bem aquilo que estão a dizer. Não é numa forma louca, tipo de género. Não, isto claramente vai vender, isto... Não. É uma análise profunda, que é a ARK Invest. Se quiserem, está online a análise financeira deles, da Tesla. Eles têm 3 analistas, aliás, um de baterias, um de inteligência artificial e outro de carros elétricos, a analisarem essa empresa. O da inteligência artificial também tem ajuda de um que trabalhou na NVIDIA na criação de chips. Por exemplo, o chip de inteligência artificial que está nos carros da Tesla é homemade, é feito pela própria Tesla, desenhado pelo o criador do chip A5 da Apple. Portanto, é uma coisa forte, que já está alocado aos modelo 3 desde há 2 anos, esse chip, e as pessoas podem fazer upgrade para terem depois o full self-driving, que em teoria está feature complete, mas tem vários problemas, principalmente quando está a nevar, em que os sensores ficam ocultos, e não é perfeito. Mas tanto a Tesla como a Google com a sua Waymo, depois a General Motors com a Cruise, e agora também a Fiat, que se vai juntar, a Fiat Chrysler, que tem carros com a Google, mas vai ter agora carros com uma chinesa, que vão lançar vários carros em várias cidades chinesas automáticos. E o que eu quero dizer com isto é, a avaliação da Tesla e esta subida forte não foi só por causa do facto de eles terem tido um ano relativamente bom, não tiveram uma publicidade relativamente boa. Sim, mas eles têm várias coisas a favor. Têm o modelo 3, têm carros elétricos a um preço competitivo e com um range, ou seja, uma capacidade de quilómetros bastante boa por cada carga. Têm também esse sistema de self-driving que tem o potencial de ficar totalmente autónomo, juntamente com o que eles querem fazer, que é uma rede de táxis tipo Uber, e cujos preços ficam mais atrativos do que uma pessoa ter um carro. Isto é o que todos querem neste momento, quer a Google, quer a Chrysler, quer a GM, quer por acaso os europeus não estão muito nisso, não sei porquê. Sim, eu acho que, aliás, eu hoje, até quando apanhei um Bolt para ir buscar o meu carro, que estava na revisão, eu até estava a falar isso com o senhor que me levou lá, que é, eu acredito, ou seja, estávamos a fazer o paralelismo com o que era há 5 anos.
que existiam Sim. os táxis, não existiam Uber, não existia, mas não existia carro. E hoje em dia parece que tudo mudou, quase que não vês táxis e vês imensos Ubers, Bolts, Captains, etc. Eu disse-lhe que acreditava que que não me admirava nada que daqui a uns 5 anos talvez as pessoas deixassem de ter o carro próprio e começassem a alugar, entre aspas, através de aplicações, carros conforme a necessidade, e que os carros estivessem espalhados, fossem Sim. todos elétricos, e isto acho que é bastante atrativo. Uma pessoa não tem o encargo do carro, nomeadamente pagar IUCs, pagar seguros, pagar manutenções, e é melhor para o ambiente também, não é? Sim, Sendo tudo sim. elétrico, não tem poluição. Não tens esse problema. E, por exemplo, ainda hoje falei disto lá com o Semedo, que há um gajo que eu adoro, que é o Tony Seba, é um economista e é muito dedicado à área de transportes e desta eletrificação que está a ocorrer e desta automatização. E ele já há 5 anos anunciava estas linhas de crescimento de carros elétricos e de automação. Sim. Que agora estão exatamente como ele estava a prever, e ele aconselhou também a Google no caso da Waymo, que ele prevê que em 2030, daqui a 10 anos, apenas 5% da população mantenha o uso do seu carro individual. Acredito que seja perfeitamente possível. E é uma loucura porque muda tudo. Sim. Ou seja, é como se fosse uma race, não é? Como se fosse uma corrida ao espaço, mas neste caso uma corrida aos carros. Sim, Uma segunda corrida aos carros. E ele fala, por exemplo, Mas há vários sabes conceitos. que isto tudo, ou seja, são tudo ideias, mas em termos económicos e financeiros isto tem que se traduzir para o papel. E eu acho que a Tesla, nesse ponto, ainda, apesar de ter sido um ano muito bom, continua a manter objetivos muito altos para o tipo de orçamento que tem. Aliás, foi aquilo que comentei na semana passada, que tinham dito que para a Tesla manter o ritmo que está a manter, quer a nível de valorização, precisaria de encontrar um planeta só de chineses para fazerem uma encomenda total do stock deles. Por isso é que o objetivo deles é mesmo a automação. Sim. Não tenho dúvida nisso. Sim. Porque depois eles ao fazerem automação têm uma rede de carros em que só 10 mil carros conseguem servir uma cidade como ao Porto. Sim. E isso vai mudar tudo. E essa é a valorização da Tesla atual. Portanto, as pessoas que compraram por 100 euros a Tesla, não desesperem, se calhar até estão certas em relação. Ou senão ainda lhes acontece com uma Beyond Meat. Sim, ou acontece com uma Beyond Meat em que, já voltou se calhar ao preço não normal. é bem. Já voltou ao preço normal que estava, e claramente as expectativas eram muito irrealistas. No caso da Tesla, se atingirem a automação, acredito. Sim. Se não atingirem, não acredito. Mas é algo a estarem atentos. Mas é uma perspectiva futura que eu já também pensei, já falei várias vezes, e acho que é perfeitamente plausível. É que depois acabam parques de estacionamento, acabam... Eu só te vou dizer uma coisa: o ano passado eu quis comprar a Tesla, já não me lembro quanto é que estava, 120 ou 100, já não me lembro. E tu, não compres, não faças isso, não tenho coragem, não faças isso, é uma asneira. E mesmo assim, se a Google lançar primeiro... Se um dia ela chegar a 1000... É verdade, aí tens toda a razão, mas eu pessoalmente acho, e pelo que estou a ver, acho que a Google vai conseguir chegar primeiro com o Waymo. Eles já têm a cidade Phoenix com um serviço pago, ativo. Eles já têm um serviço que existe, que são carros autónomos, sem condutor. E também havia uma cidade no Dubai, não era? Que tinha um serviço de autocarros também completamente autónomo. Só que na Google aquilo da Phoenix é mesmo que os carros dele, é uma cidade do tamanho do Porto. Ou maior, tem lá... Phoenix é maior, não? É maior, se calhar é maior. Mas já tem, portanto isto já existe, já está em 2020 a funcionar. Que fixe. Temos que ir lá. Portanto, a ver se há um 10 anos lá e tudo muda. Quero só dizer, para terminar este tema, que este gajo que eu falei, o Tony Seba, é um gênio, e ele fala a meio de um conceito, tipo, ok, o transporte vai ser serviços, ninguém vai ter carro, o pessoal vai mandar vir o carro para ir fazer tudo o que precisa.
E ele falou de um conceito que é: e se nas grandes cidades também nem sequer pagasses nada? Como? Imagina, a Starbucks, e isso normalmente está à beira de estações de metro, que tu sais do metro, paras lá, cafezinho e tal, ficas lá a trabalhar e depois vais para o teu trabalho. Imagina que tu tens a circular pela cidade mini autocarros que são mini Starbucks. Sim. E que tu metes a dizer que tu queres ir e apanhas o autocarro que vai pela rota até o teu trabalho, demora mais uns minutos, mas tu paras lá, não pagas nada, entras no autocarro, ficas lá sentado, pegas o teu café e depois sais. É como se fosse o conceito da Ryanair, que eles querem ter os bilhetes cada vez mais baratos, mas querem que as pessoas gastem dinheiro lá dentro, em bebidas ou exatamente. Revistas ou o que seja. Sim, faz lembrar o próprio conceito do Tesla, que queria ter eletricidade grátis e que fosse transmitida pelo ar. Só que sabes o que é que aconteceu, não é? As empresas disseram, ui, grátis, nem pensar. O problema é se alguma destas faz, percebes? É a mesma coisa, claro, que é uma começar e as outras têm hoje a fazer. Hoje em dia acredito que sim, porque a mentalidade é diferente. A mentalidade é de conquista de cota de mercado para depois as pessoas ficarem habituadas e dedicarem só àquele serviço. E depois os preços eventualmente sobem. É o exemplo do que a Disney Plus está a fazer, não é? Lançou um preço de $13, é um bundle, é Disney Plus mais o ESPN mais o Hulu, não é? Sim, acho que o Hulu... É um bundle, sim, são os três. É um bundle, não é? $13, tu tens conteúdo até dizer cheio. Não me admirava nada que daqui a 2-3 anos o preço subisse. Sim. As pessoas já ficam habituadas àquele serviço. Depois também podem deixar de ter. A Netflix também subiu. Sim. E eu não deixei. Mas pronto. Olha, vamos seguir em frente. Vou aproveitar e falar do seguinte. Falaste há bocado que acreditavas que a próxima crise vinha, ou seja, poderia vir, ou muitas crises vinham de empréstimos, de crises de empréstimos, e falaste da crise dos automóveis nos Estados Unidos. Eu acho que se calhar vai ser, aí está, não tanto do crédito imobiliário, mas talvez do crédito pessoal. Hoje ligaram-me de um banco do qual eu sou cliente, e que tinham pré-aprovado um crédito no valor de 15 mil euros e que era eu só passar lá no banco para assinar os papéis, que a mensalidade seria de 200 e pico euros por mês, durante, já não me lembro quantos anos, porque estava completamente escandalizado com a situação, e que eles nem precisavam de saber para que era utilizado o dinheiro. Isso, o crédito pessoal também é outro problema, mas estás a imaginar isto? É horrível. Faz-me lembrar daquela conversa que também tive, que estava na fila para pagar uma roupa do Francisco, do meu filho, e estava um casal atrás de mim. Ele nem sequer era empregado, estava a dizer que tinha dado uma entrevista de emprego e a dizer que estava muito contente porque no banco tinham-lhe aprovado um crédito de 10 mil euros e eu estava escandalizado. Como é que uma pessoa que nem sequer tem um emprego pode ter um crédito aprovado? Aprovado, sim. Portanto, pessoal, preparem-se. Eu só espero que não façam crédito de vem aí, pode não ser já amanhã, nem depois da manhã, nem daqui a um ano, mas acredito que estejamos a cometer o mesmo erro do passado, um bocado derivado das políticas dos nossos bancos centrais, nos quais têm umas taxas de juro inferior a zero e obrigam os bancos a escoarem o dinheiro de alguma forma. Sim. Basicamente são obrigados a emprestar e então emprestam cada vez ou a pessoas mais arriscadas. Pagam por terem o dinheiro parado, e como não podem ter o dinheiro parado, eu acho que eles deviam era fazer outra coisa, que era investir esse dinheiro de uma forma mais inteligente. Mas é que o problema, lá está, investir implica uma coisa a longo prazo. Imagina. Não necessariamente, podem fazer trading, só que se calhar não sabem. Será que não sabem? Podem, mas se calhar não sabem, percebes? E depois perdes o dinheiro logo, isso ainda é mais estúpido. Não, mas não estamos a falar de Tiago e Daniel, estamos a falar de bancos. Tenho contratado pessoas que sabem estás a assumir muita coisa. Pois é isso. Tu sabes que se calhar não é assim em todas as... Não, talvez não. Vamos ficar por aqui hoje. Em termos financeiros, e falar assim de coisas da vida para as pessoas não ficarem tão entediadas.
Sim, fala-me aí dos Oscars, eu não sei nada disso, não sei o que aconteceu. Ai, tu queres que eu te fale dos Oscars? Eu também não vi os Oscars. Eu Provavelmente acho que se calhar choveu, não é? devemos ser Normalmente das únicas chove. pessoas que não viram os Oscars. Eu só vi a lista dos vencedores, fiquei muito contente que finalmente um filme estrangeiro tenha ganho um Oscar. Eu não o vi, mas todos os meus amigos que viram dizem que vale muito a pena. Ao mesmo tempo fiquei triste pelo Quentin Tarantino não ter ganho um Oscar, que eu acho que ele já sim. merece há anos. Já merece. Mas ele não vai fazer mais nenhum filme, este era o último. Não, sabes quando as pessoas dizem isso era a mesma coisa que nós dizemos agora. Olha, este é o nosso último podcast. Não, mas eu acho que ele tinha dito algo nesse sentido. Mas acredito que ele não seja o último. Se calhar é para meter pressão de género. Agora tem que ganhar o Oscar or else. Mas esse filme coreano é do mesmo diretor que fez o Snowpiercer. E para quem não viu esse filme, é obrigatório verem. É uma obra de arte. É incrível. Fica aqui a recomendação. É um comboio que vai por um carrinho de ferro à volta do mundo, em que o mundo está em modo bola de neve pós-apocalipse. E o único reduto da humanidade são estas carruagens deste comboio. Fica aqui a recomendação da semana do Daniel. A minha vai para Messiah da Netflix. Já estou no 4º episódio e muito bom. O pessoal fica colado porque não percebe como é que aquilo está a acontecer. E existem os dois pontos ou seja, para quem não sabe, surge uma pessoa que alegadamente é um Messias numa determinada situação. E conseguimos ver os pontos dos dois lados, ou seja, um ponto mais racional, no qual se tenta arranjar uma desculpa e uma justificação para aquilo estar a acontecer, e depois a parte do crente, no qual vemos aquilo como um Messias. É bom. Eu estou mais na parte do aquele é um terrorista. Mas exato, surgiu na parte árabe, é um terrorista. Se fosse branco, era uma pessoa louca. Não vamos por aí, por amor de Deus. Mas claro, também são terroristas. Como é árabe, é um terrorista. Coitado. Não posso ir por aí. Okay. Não, é mais porque ele sabia. Quando ele passou a fronteira, tinha lá um papel. Não, isto é terrorista. Vamos ver, depois no final, também não podemos, eu não vou fazer spoilers, mas no final vou dizer se realmente me continua a surpreender. Final não ainda, mas depois vou ver. Ok, acho que podemos dar por encerrado o primeiro episódio desta segunda season do Bolsas e Abatanados. Exatamente. E já sabem, procurem-nos no YouTube, Bolsas e Abatanados, no Instagram, Bolsas e Abatanados. No Instagram e no Spotify. E no Twitter também. E no Twitter, no iTunes, estamos no iTunes. Também. Estás sempre a perguntar, também estamos. E já sabem, qualquer dúvida podem nos colocar por esses canais ou enviar um e-mail para bolsasebatanados@gmail.com. Obrigado. Exatamente. E até para a semana. Obrigado. Tchau. Até para a semana. Tchau. Bolsas e Abatanados.